Ó, a Júlia perguntou, estudar só por simulados com uma excelente correção, mesmo para quem não tem base nenhuma, dá certo? Dá, mas depende como você vai fazer isso, tá? É que nem você perguntar, Léo, se eu fizer uma neurocirurgia, tem a probabilidade de acontecer algum problema comigo? Né? Neurocirurgia é uma cirurgia muito complexa, né? Tanto que a neurocirurgia é uma das especialidades médicas mais difíceis. Então, assim, a pergunta é como, né? Qual que é a técnica, qual que é o neurocirurgião que vai operar você, né? Então, a pergunta é o como, né? Como que tu vai fazer esse processo? Então, acho que tem que analisar isso. Como que você vai fazer esse estudo por meio de provas, né? Por meio de simulados. Agora, do ponto de vista neurocientífico, funciona. É comprovado cientificamente que você aprende mais praticando do que vendo a aula primeiro, né? Um artigo, inclusive, que foi publicado ano passado, né? E que mostrou, né? Comparou dois grupos. Então, como é que é a ciência, né? A ciência tem uma hipótese. Pô, o que é melhor, videoaula ou ir direto para a prática? E aí eles pegam um grupo que vê videoaula, um grupo que vai direto para a prática. Ambos não têm base, né? Então ambos têm que partir do mesmo V0, né? Do mesmo ponto, tá? Então ambos não têm base, ambos não sabem, não têm noção sobre aquele conteúdo. E aí eles vão buscar esse conhecimento. E aí a neurociência, ela vai dizer para nós qual que é a melhor estratégia, né? Qual que é a melhor técnica para você conseguir passar em medicina, tá? O que acontece? Depende como que você vai fazer esse processo para adquirir esse conhecimento, né? Então, cientificamente falando, sim, é muito mais vantagem você estudar por meio de provas sem ter base, tá? Isso é comprovado cientificamente, não é o que eu estou falando, é comprovado que quando você vai adquirir um conhecimento e você pratica, você estimula mais o teu cérebro, então você vai ter mais atenção, e isso vai facilitar o processo de aprendizagem e por fim vai facilitar o processo de memorização, só que tem que ver como que você vai fazer isso. Porque se você fizer da forma errada, você não vai ter o efeito de aprendizagem. Vou dar um exemplo para tu entender. Imagina que você vai seguir uma dieta, né? Escolher uma dieta. Tem, por exemplo, a dieta low carb e tem a dieta cetogênica. Uma é baixa em carboidrato e outra é alta em gordura. Se você errar essa dieta, por exemplo, a dieta cetogênica, você errar os macronutrientes, né, as quilocalorias que você vai ingerir ao longo do dia, você não vai ter o resultado, você não vai emagrecer com a dieta cetogênica, embora ela tenha uma comprovação científica que ela funcione. Se você errar a dieta low carb, os teus cálculos de macronutrientes, quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de lipídios você vai utilizar ali na sua dieta, você não vai ter o resultado que ela promete. Então é a mesma coisa no estudo por meio de provas, por meio de simulados. Se você fizer da forma errada, você não vai ter o resultado. Tá? Então é esse ponto, como que você vai fazer? E a gente não precisa nem olhar para a ciência, né? A gente não precisa nem perguntar para a neurociência se isso funciona. É só a gente analisar como que foi desenvolvida a medicina, como é que foi desenvolvida a agricultura, como é que foi desenvolvida a matemática, né? Imagina que lá no passado eles tiveram que criar, né? Então eles tiveram que desenvolver. Hoje você só tem que aplicar aquilo. Então pensa, naquela época ninguém tinha base, ninguém tinha um conhecimento prévio, ninguém sabia das coisas. Então a matemática foi desenvolvendo a partir do quê? A partir do que foi desenvolvendo a medicina. Vamos pegar, por exemplo, antibióticos. Então tinha um problema, tinha infecções bacterianas e não sabia como resolver aquele problema, né? Então assim, você precisa o quê? Você precisa resolver aquele problema, aí você vai estimular o teu cérebro, só que ninguém resolveu aquele problema, não sabia que existia, né, os antibióticos, mas tinha um problema, que eram as infecções bacterianas, e aquilo matava as pessoas, e aí a partir daquilo foi desenvolvendo um conhecimento, né? Então veja bem, se tu pegar a agricultura, por exemplo, a matemática, era um problema, tinha um problema da humanidade, um problema de uma sociedade, de um conjunto de pessoas que tinham um problema. Eles queriam resolver aquele problema, né? Então, o conhecimento ele foi desenvolvido a partir de problemas, né? Então, se você quer adquirir um conhecimento, você precisa ter problemas.
Ah, Léo, mas no Brasil, então por que no Brasil tem a sala de aula, por que tem a escola, né? E por que no Brasil a gente tem esse modelo educacional onde eu sou passivo, onde eu recebo informação e eu não sou ativo, eu não crio conhecimento, né? Por que nós temos isso no Brasil? Eu também não sei, mas tem um estudo que foi feito em 2014, que é uma pesquisa que chama The Learning Curve, que ela comparou os estudantes do Brasil, do ensino fundamental, com os da Europa, o americano, aqui da América do Sul, todos os países do mundo, tá? Não sei se eram todos os países do mundo, mas com vários países, tá? E o Brasil ficou no top 3 dos piores, tá? Então o Brasil é o top 3 dos piores do mundo. Então a gente perde para países, né, do ponto de vista de habilidades cognitivas, de desempenho cognitivo, nós perdemos para países que têm menos dinheiro que nós, né? Porque daqui a pouco a pessoa vai argumentar, ela vai usar o argumento, no Brasil tem desigualdade social. Tem desigualdade social, tem, eu concordo com isso, não tem mobilidade social, a medicina é um curso elitizado, sim, concordo 100%, né? Assina embaixo. Só que nós temos que analisar também que a nossa metodologia é errada, né? Então a escola, ela faz o efeito inverso. Em vez de ela fazer o aluno gostar de estudar, o aluno gostar de adquirir conhecimento, o aluno gostar de aprender as coisas, ela faz ele não gostar. O aluno sai da escola odiando estudar, né? Eu lembro que eu sou burro, eu saí da escola, em vez da escola me ensinar as coisas, ela me ensinou que eu era burro. Olha que bizarro, se eu sair da escola achando que eu era burro, que eu era incapaz, que eu não conseguia fazer as coisas. E não só eu, né? Se o pessoal quiser comentar aqui, pode comentar. Eu acredito que vai ter várias pessoas que vão ter um pensamento que é alinhado com o meu, né? Que tiveram esses problemas também na escola. Então, assim, você vai ter esse impasse cognitivo, né? Porque você... Eu digo impasse cognitivo quando você não consegue aprender, você não consegue passar em medicina, não consegue ter resultado. Esse impasse cognitivo, ele vem por quê? Porque você estuda da forma errada, né? Você é passivo durante os teus estudos. O que é estudar? Então, assim, algumas pessoas vão leitura, ver videoaula, né? E, na verdade, o estudar, né? Se você pegar lá a origem da palavra, estudar é você adquirir um novo conhecimento. Estudar é você adquirir um novo conhecimento. Entendeu, pessoal? Então, eu sento para estudar, eu sento aqui na cadeira para quê? Para adquirir um conhecimento. Esse é o meu objetivo, adquirir um conhecimento. Para quê? Para que eu vou adquirir esse conhecimento? Aí vem outra pergunta. Então, estudar é eu adquirir conhecimento. Aí você deve estar perguntando, para que eu vou adquirir esse conhecimento? Para fazer o quê? É uma outra dúvida, né? Para que eu vou adquirir esse conhecimento? Tá? Aí pode ser para várias coisas, né? Pode ser para você fazer a prova, para você fazer a prova da escola, para você estudar para uma prova na faculdade. Então pode ser para vários objetivos. Mas estudar, a ação de você sentar na cadeira e estudar, o objetivo dela é você adquirir um novo conhecimento.